O presidente Jair Bolsonaro falou sobre pandemia, falou sobre reajuste ou desajuste no preço dos alimentos. A Gabriela Guimarães conta aqui com laptop e tudo. Em resposta a um apoiador, Jair Bolsonaro afirmou que a alta no preço dos alimentos é resultado da pandemia que, abre aspas, desajustou o mercado, fecha aspas. Nas redes sociais, o presidente ainda citou a carga tributária, criticou João Dória e disse que não é possível fazer tabelamento. Bolsonaro respondeu a uma série de comentários em um vídeo institucional sobre o agronegócio brasileiro publicado na manhã de hoje. Nas palavras do presidente, procure saber sobre a carga tributária nos alimentos e os custos de produção. Peço então apontar os verdadeiros responsáveis. No mais, não se esqueça do que ainda vivemos, a pandemia que desajustou em parte os mercados. Tudo fizemos para que o fique em casa não chegasse no campo. Caso contrário, teríamos algo pior, o desabastecimento. Bom, criticar o governador de São Paulo, João Dória, é lugar comum. Isso a gente já sabe que acontece, não tem novidade. Ah, mas teve uma novidade, eu ouvi esse áudio de manhã. Tinha gente chorando do lado do presidente. Agora as pessoas tem aplauso e choro também. Carpideiras do presidente. E também, na semana passada, teve uma frase que não foi legal, né? Que o presidente falou num evento, valorizando o pessoal do campo. E isso, maravilha, tem que valorizar mesmo o povo do campo. Mas aí ele classificou os outros que se isolaram como frouxos, né? Vocês não foram frouxos. Usou essa expressão. Bom, isso faz parte da retórica do presidente em eventos ao vivo e tudo mais, mas o que interessa é preço de alimento. Houve falta de controle, Zaidan, dos estoques para essa disparada? Ou isso era algo que já se esperava? E como você falou, um aumento do consumo residencial, as pessoas passaram a comer mais em casa. Isso fez com que, quem tinha essa possibilidade, fez com que os estoques fossem baixados e de maneira inevitável. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não entendo nada desse negócio de notebook, laptop, não sei qual a diferença, mas eu tô vendo aqui, tô lendo aqui, vários ouvintes no YouTube dizendo o seguinte, o Carlos Oliveira, em inglês, laptop está correto. Então... José Ricardo Afonso, o correto é laptop, notebook é caderno em inglês. Isso. Carlos Oliveira, notebook é caderno. José mas Ricardo em inglês, né? Afonso, o correto é laptop, notebook é caderno em inglês. Isso, vai comprar um notebook lá pra você ver o que vão te entregar. Me dá um caderno. É um bloco de notas o notebook. É isso, é um bloco de notas. Agora é o seguinte, Ronald, o Bolsonaro está certíssimo quando diz que tabelamento não resolve, tabelamento provoca desabastecimento e o ágio no paralelo. O José Sarney, que de repente se viu presidente, não é? Nossa, eu sou o presidente. Ele manteve ali a equipe que o Tancredo havia desenhado e tal, com o Dornelles, mas depois resolveu botar seu próprio time em campo e o Dilson Funaro trouxe o cruzado, o plano cruzado, que era basicamente o seguinte, vamos decretar o fim da inflação, que na época era gigantesca, aí foi amarrada, ela foi represada, mas meu amigo, depois que ela arrebentou a represa, voltou num nível gigantesco, e ajudou, inclusive, em 89, a eleição do Collor, que se apresentava como oposição ao Sarney. Não é? E a menina Soninha, pequenininha, né? Lembra muito bem disso, com a mãe no supermercado, correndo com o carrinho de compras, porque o homem ia remarcar tudo. Era uma correria no supermercado. Que coisa horrível que foi uma época. Não, e às vezes sua mãe mandava você fazer um negócio e você dava com o dinheiro certinho, você chegava lá e não dava. E não dava. Já tinha reajustado, questão né, de minutos, horas, sei lá quanto. Eu lembro que era uma histeria coletiva. Às vezes você não poderia não comprar. E tinha o famoso Liga pra Sunab, que era comercial. Liga pra Sunab. Lembra do Liga pra Sunab? Quem remarcasse preço, etc e tal. E eu já era pai, né? E meus filhos pequenos ainda e tal. Então tinha de comprar as coisas. E é isso que a Sônia falou. Você ficava de olho, você tentava se antecipar o caboclo da maquininha. Né? Da maquininha, chegar porque era antes dele. Meu caro ouvinte jovem, na verdade era uma etiqueta branquinha, né? Ainda existe isso, né? Nas lojas do centro. Mas ficava uma em cima da outra.
E você viu, nossa, a quantidade de vezes que aquele produto foi remarcado. É que hoje a necessidade é de se alterar o sistema. Né? Então é muito mais muito fácil prático, você pagar mais caro rapidamente do que ter um cara ali que fica com a maquininha só na remarcação, etiqueta em cima de etiqueta, como a Sônia destacou. Né, a gente olhava o cara e já ficava apavorado, saía correndo. Lá vem ele, né? Lá vem ele. Não, às vezes no boteco da esquina, tinha um boteco que eu passava ali, tomava um café e um pão com manteiga, né? Até isso, de manhã era um preço, à tarde era outro. E havia demagogia. Eu me lembro que na eleição de 86, usaram a lei delegada número 4, que era exatamente para ir caçar produto. E os caras mostravam em propaganda eleitoral, porque foi ano de eleição, mostravam um bezerro. Até vaca eles mostravam e diziam, olha o boi gordo. O boi gordo olha no boi pasto, gordo. lembra? Opa. Não era boi gordo nada, era uma vaca prenhe ou um bezerrinho ali, olha o boi gordo, tá escondendo. Um minotauro, né? Pegava qualquer coisa e punha. E o pessoal urbano, né, que não falava, nossa, olha lá, estão escondendo o boi gordo. Quer dizer, é uma mentira. E não se acaba com a inflação, você não resolve nada na economia por decreto. Então o Bolsonaro tá certo quando ele fala que esse negócio de tabelar vai provocar desabastecimento. Não há dúvida. Aí ele aproveita, quando ele fala por que os tributos são altos, tem de perguntar para os governadores, não é? Agora, os tributos são altos, é verdade que já foram até mais altos, e a cesta básica, a gente já vai ver esse tema, assim que o Ronald achar adequado aí, a cesta básica, por exemplo, ela está batendo no salário mínimo. Mas é assim, básica. Né? Não é aquela mais requintada, é uma cesta básica mesmo, para o sujeito ter ali o essencial. Então, demanda e oferta e demanda. Já tentaram revogar essa lei, mas essa lei está para a economia como a lei da gravidade está para o nosso mundo físico. Não dá para revogar. Não se revoga a lei da gravidade. E a lei da oferta e da procura, muitos pensadores econômicos já tentaram, lamentavelmente, revogá-la. Não conseguiram. A oferta e a procura, elas determinam inclusive valor de salário oferecido. Quando as empresas precisam muito de mão de obra e a população está próxima ou está em pleno emprego, os salários sobem, porque elas precisam concorrer pelo trabalhador. Quando, como agora, você tem um exército de desempregados e todo mundo procurando emprego, os salários oferecidos são menores, porque você tem muita gente pronta para aceitar salários menores pelo desespero de ter de trabalhar. E da mesma maneira, qualquer mercadoria, quando entra no mercado, quando chega ao efeito da lei da oferta e da procura, é isso que vai determinar o preço daquela mercadoria, oferta e procura. Se a oferta é maior do que a procura, o preço cai. Se a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Então a pandemia provocou desajustes na produção, provocou desajustes no consumo e além disso tivemos um ano, do ponto de vista climático, atípico. Vocês estão lembrados daquele veranico, não é? O inverno com temperatura de 40 graus e não havia uma nuvem no céu. E aí verdura, aquelas coisas que o sujeito produz semanalmente ou de 15 em 15 dias, começaram a sofrer impacto, não é? Então muita coisa pesou. O óleo de soja, aí faltou planejamento, porque exportaram toda a soja possível para a China, e aí o Brasil teve de comprar soja dos Estados Unidos e do Paraguai, onde aliás ele sempre compra, não é? Para ter exatamente equilíbrio na oferta dentro do mercado interno, que é um mercado importante. O Brasil não é só para exportar alimento. Você tem 215 milhões de pessoas aqui consumindo, não é? Então faltou planejamento em algumas coisas, mas basicamente é aumentar a oferta, melhorar a produtividade que vai resolver o problema. Não adianta tabelar preço, isso só vai provocar desabastecimento e ágio no mercado paralelo, como aconteceu lá no famigerado Plano Cruzado. Ô Zaidan, sobre preço de cesta básica, segundo o Diese, São Paulo tem a cesta mais cara do Brasil. O valor hoje da cesta básica é de R$ 517,51. A segunda mais cara do Rio de Janeiro, com 507, a terceira em Porto Alegre, 502,98. É o último dado do Diese na apuração do custo da cesta básica, um aumento de 7,8% na comparação com o mês de março deste ano, ou seja, foi feito esse valor é do valor de outubro, o valor de novembro a gente ainda não tem o valor fechado, é isso, tá?
Mas olha só, Sônia, o sujeito ganha 1.045, salário Certo. mínimo, certo? Certo. A cesta básica está em São Paulo em R$ 949,98 em outubro. E em setembro, R$ 930,19. Não é? Ou seja, quase o salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo também vai pagar, muitas vezes, aluguel, vai pagar eletricidade, vai pagar água, transporte. E aí, Sônia? E as emergências de família? Claro, remédio. Remédio. E num ano de pandemia, como é que fica? Pois Que as é. pessoas, fica em casa, etc e tal, tem que ficar, se cuidar, a máscara. Vai colocando tudo isso na cesta básica, que precisa o álcool gel. Vamos somando. Não fecha. Não tem como, não fecha a conta. Foi o que hoje não fecha a a conta. minha entrevistada falou, ela é redatora, o marido teve o salário reduzido, 2 filhos pequenos, o filho dela teve um problema hospitalar, ela escolheu o plano de saúde, porque agora ela não é mais CLT, ela teve que pagar o próprio plano de saúde, e o plano sai R$1.000 por mês. Apenas e tão somente. Não dá. Pobre brasileiro, literalmente, né?